Bora que bora, chegando com o vídeo de sexta-feira. Um grande salve a todos vocês. Mas, pra você que é novo, tá chegando no canal e não me conhece, eu sou Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder as notificações dos nossos vídeos. Assista até o final dos vídeos se você gostar, deixa seu joinha, seu like, compartilhe com os amigos. E não deixe de comentar no final do vídeo. E eu quero mandar aquele salve, aquele abraço a todos os nossos inscritos. Um grande forte abraço, galera. E amanhã, no vídeo de amanhã, pessoal, vou fazer um comunicado muito importante do que vai acontecer daqui a 21 dias. Mas amanhã, fique ligado no nosso vídeo. De repente nós vamos fazer uma live também. Mas sem mais delongas, o vídeo foi me enviado pelo nosso inscrito Adão de Minas Gerais, de Piuí. Ele conta nesse relato algo muito intrigante sobre a maldição que uma mãe profere no seu filho, mas seu filho era muito ruim, muito maligno. E esse filho se torna uma criatura. Essa história, de repente muitos já conhecem. A história do Zagaia, comedor de língua. Do jovem que foi amaldiçoado e se transformou numa criatura. Mas fica agora com esse vídeo, pessoal. É algo totalmente sinistro, eu achei bem aterrorizante. Pois toda criatura ela pode ser por uma maldição. Fique agora com Contos Relatos no ar! Olá, me chamo Adão, sou inscrito nesse canal há algum tempo e já enviei alguns relatos. Mas esse relato é algo diferente e a gente fica pensando, imaginando esse fato que ocorreu há muitos anos atrás, que a minha mãe me conta. Meus avós contaram para minha mãe, para os meus tios, que relatam até hoje, e as pessoas mais antigas, os antigos comentam essa história. Algo intrigante e terrível que aconteceu. E realmente nós sabemos, como nas escrituras sagradas diz, que a língua ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Foi isso que aconteceu nessa família que eu vou relatar o fato ocorrido. Isso aconteceu há muitos anos atrás, aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Piuí, aonde numa fazenda muito grande, ali próximo morava os meus avós, aonde viram esse ocorrido. Algo terrível e muito tenebroso. A minha mãe me conta que nessa família morava um pai, a mãe e um filho de 12 anos. Segundo o relato, esse rapaz de 12 anos era um menino muito travesso e maldoso, judiava dos animais, pegava os pássaros com estilingue, furava os olhos, batia nas vacas com porretes, judiando, cortando a parte dos bichos com tanta maldade e fúria. O seu pai trabalhava em uma lavoura, onde ele gerenciava, comandava empregados, fazia empreitadas em lavouras. E a mãe daquela família cozinhava, fazia as marmitas para entregar na lavoura. E quem levava essas marmitas para seu pai, que estava na lavoura no sol quente, e para aqueles homens que trabalhavam, era seu filho, de 12 anos, que ajudava. Mas o grande problema disso tudo era o que aquele menino fazia. Coisas terríveis ele praticava. Então a mãe daquele rapaz acordava cedo, preparando o café para seu pai, que iria para a roça, e mais alguns homens, os peões que auxiliavam ele. E logo depois ela já se colocava para preparar as marmitas, que eram muitas. E ali ela tocava até às 11 horas da manhã, deixando tudo pronto até 11h30, aonde seu filho iria carregá-las até entregar na lavoura, onde eles comiam, debaixo de uma grande figueira, onde havia uma sombra, e ali eles comiam. Então, quando batia 11h15, ela chamava seu filho para que preparasse essas marmitas.
e levasse ao seu pai, aí aqueles homens. Então, rapidamente, ela fechava, empacotava e o menino levava. Mas quando estava no meio do caminho, aquele menino ele abria marmita por marmita e com as próprias mãos sujas, ele comia toda a carne. Ele comia aquela carne deixando apenas a abóbora, arroz e o feijão. Comia o melhor quando era porco, uma carne seca ou até mesmo frango. Ele comia tudo e deixava apenas o arroz e o feijão e uma salada. E assim ele fazia e sempre chegava após o horário. Então eles ficavam esperando. Quando chegava lá, o velho já ficava furioso. Então aquele menino ficava ali só observando quando o pai e aqueles homens abriam a marmita. E quando via era restos de comida. Então o velho, muito furioso, ele perguntava ao menino: por que a sua mãe não fez carne? E por que está toda mexida a comida? Então ele disse que apenas trazia com muito cuidado e que a mãe dele que fazia e preparava. E ele apenas fazia a entrega. Então o velho resmungava, muito brabo e furioso. E segundo o relato, todos os dias quando aquele homem chegava, bêbado em casa ainda, pois ele saía do trabalho, bebia e ia para casa. E ainda muitas das vezes batia na mãe. E os relatos contam que aquele menino, ele ficava observando com uma cara de maligno e observava com afeição, com um olhar maléfico. Parece que gostava de ver a mãe sofrendo e apanhando. E assim se carregava-se todos os dias. Na semana, quando tinha que levar comida. A mãe daquele rapaz já não aguentava mais. Não aguentava mais levar aquela vida, pois o sofrimento era grande. As pessoas passavam e viam aquela mulher chorando. Não falava com ninguém. Havia um vazio gigantesco dentro daquela mulher, um sofrimento inexplicável. Pois ela sabia que tinha algo errado. E por saber que seu filho era maldoso com os bichos, até mesmo com os cachorros de sua casa, ele judiava, prendia, jogava dentro da água, fazia coisas terríveis. Ela estava imaginando o que realmente poderia estar acontecendo. Ou aquele menino jogava fora, ou ele comia. Mas ela não queria acreditar nisso, que aquele menino, seu próprio filho, poderia fazer isso para ela. E a tristeza tomou cor. A vida dela e um brilho. Aquela mulher começou a enfraquecer. Os tempos começaram a passar. Tempo em tempo, ela vivia apanhando e sofrendo. E o filho via aquilo. Certo dia, a sua mãe preparou uma marmita bem cheia e colocou bastante carne para todas as marmitas. O alimento não faltava, pois o homem sempre questionava: por que, mulher, você não faz? Aqui não falta nada e eu trago de tudo. E realmente, sobre os relatos, aquele homem ganhava muito bem e não faltava alimento nenhum naquela casa e tinha em abundância. Mas ela não aguentava mais de receber pancadas e humilhações. Dá para se imaginar o sofrimento daquela mulher. Só de ouvir essa história, a repugna e às vezes, muitas vezes, raiva de ver o sofrimento de uma mulher justa. E como que pode uma criança de apenas 12 anos carregar uma sina maldosa dentro de si e gostar, parece que gostava de ver sua mãe sofrer daquele jeito? Então, a sua mãe estava muito fraca e certo dia, fazendo uma marmitas bem cheia, ela fez com tanto gosto, se esforçando, fazendo uma panelada de língua de vaca, que muitos gostam, era o nosso prato preferido. Fez com tanto gosto, com um molho saboroso, preparando tudo com maior carinho. Com tanto gosto,
E ainda chegou a pensar que hoje o seu marido ia voltar feliz para casa. E mais uma vez, 11 horas, chama seu filho, que lhe ajuda a fechar as marmitas, e às 11h30 ele carrega. E mais uma vez no meio da rua, daquela estrada longínqua daquela fazenda, ele voltou a cometer a mesma bárbara, comendo toda a carne e levando o resto para seu pai. Chegando no local, mais uma vez, deixando o seu pai, aqueles homens com fome, chegando atrasado, o velho já resmungando e muito bravo, perguntando por que tinha demorado tanto. E ele mais uma vez responde que a mãe dele dormiu e acordou tarde e que demorou para fazer a comida e servi-la. Aquele homem enfurecido, transtornado, quando viu a marmita novamente bagunçada, disse para que os peões ficassem. Saiu dali desorientado, com olhos de raiva e ódio, indo com o menino, que nem falava. Chegando em casa, a mulher estava comendo, se surpreendendo vendo seu marido chegar naquele horário que nunca chega, pois chegava sempre à noite. Só que da maneira que ele chegou foi bem diferente das outras. Ele chegou derrubando a porta, gritando e virando tudo, dizendo: mulher, por que você continua fazendo isso? Levando o resto para mim naquele sol, sendo que eu compro de tudo nessa casa. E logo começou a esbofeteá-la e ela, sem saber o que fazer, começou a chorar e pedir socorro. Aquele homem bateu tanto naquela mulher que ela quase desmaiou, estava toda ensanguentada, cortada e machucada naquele chão. Aquele homem saiu resmungando com muita raiva e fúria para a lavoura novamente. E o seu filho nada fez para ajudar a sua mãe. Ficava ali com aquele olhar sinistro. Sua mãe, por sua vez, com pouca força para respirar, chamou-lhe e disse: eu sei que é você que está comendo toda a carne e comeu toda a língua que eu mandei para o almoço para seu pai e para aqueles homens. Mas o porquê você faz isso? E aquele menino nada falava e começou a rir, a debochar da mãe vendo ela atirada naquele chão. Então ela, furiosa, com pouco ar nos pulmões que lhe restava, chama aquele rapaz e diz: por você fazer tanta maldade, você vai pagar. Aquelas palavras ela tirou do fundo do coração com tanta raiva. Assim como você comia carne, levava resto para seu pai, e comeste todas as línguas que eu fiz com maior gosto para teu pai que estava no trabalho, tu só comerás resto e língua. E depois de mais 7 anos, qualquer tipo de língua podre ou viva de um animal, você vai virar um monstro. Ele disse que a mulher espraguejou aquela criança, amaldiçoando com suas palavras. O menino, vendo aquilo, ficou espantado e imediatamente parou de dar risada e debochar, aonde logo aquela mulher, desacordada, cai e desfalece. Com o passar do tempo, aquele homem teve que pagar uma outra pessoa para fazer comida. E já não mais o seu filho roubava. Mas o passar do tempo, aquele menino maldoso começou a tomar uma forma estranha. E seu pai começou a se deparar com ele à noite pela mata, pois ele saía de dentro de casa e ia para o matagal e só voltava no outro dia todo ensanguentado, fedendo, podre. Também os relatos contam que aquele rapaz começou a tomar uma forma estranha, com cara de porco e pelos peludos, aonde certo dia o pai dele correu-lhe de dentro de casa, pois a forma dele era sinistra e demoníaca, pois a maldição que sua mãe tinha lhe proferido tinha entrado na vida daquele rapaz, que já não era mais um garoto, mas um homem amaldiçoado, que sumiu nas matas e que muitos relatos dizem que aquele rapaz se tornou um bicho
tenebroso, com cara de porco e peludo e que andava como gente, meio homem e meio uma criatura, e que atacava os bichos da mata e comia somente língua. Algo terrível e tenebroso que aquela forma se tornou aquele rapaz. Também relatos dizem que vizinhos, muitos anos depois, pegaram aquela criatura à noite, pois viram um bezerro gritando em prantos no meio do campo. Quando foram ver, aquela criatura estava em cima daquele boi, daquele bezerro, tirando-a com a boca aberta, arrancando a língua e comendo o bicho vivo. Seu avô relata também, bebia muito. Então esses boatos correram muito naquela redondeza e falaram a mesma coisa. Disse que o avô bêbado batia, chamando ele no cercado. E lá aparecia aquela criatura demoníaca. Segundo relatos, diz que a criatura ela reconhece seus parentes, as pessoas, mas a forma daquela criatura era tenebrosa. E essa foi a minha história, que minha mãe contou para mim, que de vô e de vó veio lá dos antigos. Algo que aquele rapaz carregou e anda errante, escondido na mata, se já não morreu ou mataram. Porque são tantas aparições de criaturas e elas vêm através de uma maldição, assim como lobisomens, criaturas da noite. Acredito eu que tudo vem através de uma maldição, de pai ou de mãe, ou através de alguma geração. Mas este é o meu relato, a história de Zagaia, comedor de línguas, contado por minha mãe. Uma boa noite a todos.